Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Nessa edição a gente está começando um pouco mais cedo, meia hora antes, mas por um motivo justo. A gente tem um convidado especial aqui que nos pediu que a gente começasse mais cedo. Então estamos aí. O Cacá vai mostrar a capa para a gente dessa edição, a edição que chega nas bancas esse fim de semana. Obviamente ela trata de um assunto, vamos dizer assim, dois assuntos dominaram o noticiário nas últimas semanas. Um foi esse da capa, que é a nova fase aí da quebra de sigilo dos inquéritos que permitiram ter acesso a uma gravação de uma reunião do Bolsonaro. A gente vai falar daqui a pouco. O outro é o atentado contra o Donald Trump e suas repercussões na política, não só nos Estados Unidos, mas na política internacional. É um tema que a gente vai tratar aqui na segunda parte desse programa. Mas voltando aqui, depois de liberar o inquérito da Polícia Federal em relação os negócios das joias, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo também liberou aí trechos também do inquérito que trata da BIM paralela, e a gente teve então acesso a esse diálogo, essa reunião da qual participaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, então no cargo, o ministro do GSI, general Augusto Heleno, então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, e duas advogadas do Flávio Bolsonaro, os advogados que o defendiam no caso das rachadinhas. A gente vai falar aqui do que se percebeu do crime ali, mas eu também queria ressaltar que esses momentos em que a gente escuta esses diálogos é sempre um momento divertido. Então, lembrar que o Alexandre de Moraes tem dado ao país assim, alguns momentos assim, de alegria e diversão e um certo humorismo. Como eu sempre digo, ser humorista no Brasil é muito difícil, porque competir com a realidade é difícil, é foda. Principalmente nesse período do Bolsonaro. Então a gente tem ali, por exemplo, o general Heleno, que é tido assim como uma espécie de gênio, totalmente perdido. O que o general Heleno sabia o que estava fazendo naquela reunião, ou então ele disfarçou. E o segundo ponto também que eu queria lembrar é o seguinte: o Bolsonaro, as pessoas acham que o Bolsonaro foi gravado sem saber, mas há vários momentos ali que dá para colocar esse momento em dúvida. Primeiro, ele repete mais uma vez: a gente pode estar sendo gravado, a gente pode estar sendo gravado. E a segunda, ele faz questão de arrumar um álibi ou uma desculpa, falar: ninguém aqui está pedindo nada de intervenção. E esse é um dos temas que a gente vai tratar aqui nesse programa hoje. E o nosso convidado é o deputado federal Carlos Zaratini, vice-líder do governo. Deputado, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Obrigado vocês aí pelo convite da Carta Capital, um prazer sempre a gente estar batendo papo com vocês e com todos os ouvintes. Agradeço muito. E começa esse programa aqui só com o Maurício, a Fabíola vai chegar daqui a pouco. Maurício, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, deputado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Deputado, eu começo pelo seguinte: obviamente é uma desculpa padrão. Bolsonaro e os seus advogados, os seus aliados, têm dito: mas aquilo foi uma reunião, era uma intenção, ou poderia ter uma intenção, mas a intenção não foi realizada, então não é um crime. Eu queria exatamente que o senhor dissesse, a partir do que o senhor viu e do que o senhor tem acompanhado esse assunto. O senhor foi e continua a ser um deputado muito atuante. Foi muito atuante no período do Bolsonaro e continua a ser no acompanhamento desses casos. O que o senhor viu ali e que conclusões que o senhor tira dessa reunião a partir do vazamento do grampo feito pelo próprio Ramagem, da gravação do Ramagem daquela reunião? Bom, primeiro, uma coisa espantosa é a quantidade de vezes que eles mesmos se gravam, né? Teve aquela famosa reunião da boiada, né, de passar a boiada. Agora essa outra reunião, são momentos assim que eles acho que ficam curtindo gravar a reunião para depois ficar vendo, né? Não é possível, né? Mas enfim, tá aí o registro do momento histórico. E esse momento histórico dessa reunião foi exatamente uma combinação de como utilizar a influência do presidente da República para fazer procedimentos ilegais na Receita Federal e no SERPRO. Né? Então, as advogadas ali do Flávio Bolsonaro, que estava sendo envolvido na chamada Operação Furna da Onça, que é a operação investigou a rachadinha, né? Elas vão ao presidente da República, ao Ramagem, né? Justamente para tentar conseguir
né, que se faça alguma coisa que não é propriamente legal, mas que é pressionar os fiscais da Receita para que parassem a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Então, é uma utilização da máquina pública, né, para interferir em investigações, algo absolutamente ilegal, né? E a ABIN, pelo que a gente está vendo, era realmente uma forma, um jeito que o Bolsonaro encontrou, um instrumento que o Bolsonaro encontrou para interferir, né, de forma ilegal na política como um todo, né? Então, a gente viu lá aquele outro episódio onde as investigações demonstram que eles utilizaram a BIM para fazer investigações sobre opositores, sobre pessoas que, inclusive, eles consideraram inimigos dentro das próprias fileiras, como o caso da Joyce Hasselman, né? Então, é um time assim absolutamente perigoso para o Brasil, esse pessoal do Bolsonaro. A Fabíola já chegou aí. Fabíola, bem-vinda. Eu queria saber em relação ao atual cenário da ABIN, porque a gente sabe, né, como as gravações mostraram, que a ABIN, uma instituição do Estado, né, um aparato do Estado, foi utilizada para atender interesses da família de Bolsonaro e aliados, para blindar, na verdade, os filhos de Bolsonaro. Eu queria saber, depois dessa mudança que foi feita no governo Lula, né, como é que está o atual cenário, porque a gente sabe que existe uma célula bolsonarista ainda dentro da ABIN. Queria saber como é que está essa questão interna na ABIN, se é possível recuperar a credibilidade, né? Que ela terminou saindo com a imagem bem arranhada desse e de outros episódios. Fabíola, a ABIN ela realmente tem uma imagem muito negativa, né? Nós sempre tivemos dificuldade no Brasil de estabelecer os limites para essa tal atividade de inteligência, para não deixar que ela se transforme na arapongagem, né? Que era o antigo SNI. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente está perdendo a oportunidade de estabelecer esses limites, né? A gente está deixando de reunir o órgão de controle da ABIN e de todo o sistema de inteligência, que é a SECAI, a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, que é do Congresso Nacional, não realizou uma única reunião esse ano. Uma única reunião. Eu, com base naquilo que a gente discutiu ano passado, eu apresentei 2 projetos de lei. Um projeto de lei um projeto de resolução, melhor dizendo, na própria SECAI, e apresentei um outro projeto para tramitar normalmente na Câmara, né, que está hoje na Comissão de Direitos Humanos, né? E a gente, inclusive, espera que a deputada que está lá presidindo, que é do PCdoB, ela coloque em votação rapidamente, ela tem a sensibilidade para esse assunto, né? Porque o que nós estamos propondo? Que a SECAI tenha condições de fiscalizar a ABIN de forma plena, ou seja, que trimestralmente a ABIN envie para a SECAI, né, o relatório das suas atividades de inteligência e das suas despesas, né? Nós não estamos pedindo sequer o conteúdo dessas atividades. Nós estamos pedindo um relatório de quais as atividades foram feitas. Nos Estados Unidos e no Canadá, a comissão do Congresso que fiscaliza as atividades de inteligência tem acesso ao conteúdo. Então, o conteúdo que chega para o Biden chega também para a comissão de controle. Nós não estamos nem chegando nesse ponto, nós estamos um passo atrás, nós estamos pedindo um relatório do que foi feito, só isso, né? Porque aí a gente vai poder conhecer, por exemplo, se compraram algum tipo de programa de software, tipo First Mile, né, que é um programa de espionagem absolutamente ilegal, né, que da forma como foi utilizado, sem nenhuma autorização judicial, fazia acompanhamento da movimentação de determinados alvos, né? Alvos são pessoas, né? Opositores, né? Então, nós queremos que isso tenha um maior controle. Mas o nosso governo e o próprio Congresso Nacional ainda não deram atenção a isso. O governo tirou a ABIN do GSI, passou para a Casa Civil, né?
Isso foi muito bom, porque o controle era militar lá na GSI, agora está sob controle da Casa Civil, mas isso é pouco ainda. Nós precisamos avançar mais nesse ponto. Bem, o Maurício estava fora do ar, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Deputado, a gente já tratou desse assunto em outros programas aqui do canal do YouTube da Carta Capital. Uma pergunta que tem sido recorrente de quem nos assiste é a seguinte: diante desses fatos novos, o caso, é possível reabrir a investigação das rachadinhas no caso do Flávio Bolsonaro? O senhor acha que tem elementos suficientes para pressionar ou exigir ou esperar que o Ministério Público do Rio de Janeiro retome esse caso, ou as decisões tomadas no Supremo já, de qualquer forma, anulam qualquer possibilidade de uma investigação ser retomada nesse caso? Bom, eu acho que aqui eu não sou um jurista, né? Não sei também avaliar em que ponto está o processo das rachadinhas, não sei exatamente, me parece que foi arquivado, mas um fato novo que se investigue agora sobre atividades ilegais da BIM pode sim fazer com que seja reaberto. Se, por exemplo, se chegou à conclusão, com base em falta de provas de que o Flávio Bolsonaro tenha feito a rachadinha e surjam essas provas agora nessa outra investigação, eu acredito que seja possível reabrir a investigação. Eu continuo aqui ou a Fabiola faz a pergunta primeiro? Não, diga lá. Deputado, em relação à questão do Alexandre Ramagem, né, a situação dele, né, do deputado federal, hoje na Câmara, enfim, tudo aponta para uma participação que é caso de polícia, né, no que ele fez em relação à BIM paralela, e isso naturalmente se discute já a cassação, alguns deputados já falam nisso. Por um acaso, o Tarcísio Mota, colega do senhor, que é deputado aqui pelo Rio, pelo PSOL, não coincidentemente, candidato a prefeito também, ambos candidatos a prefeito. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a situação dele. Eu acho que, sendo ele um quadro que o PL aposta, né? O PL é a maior força de oposição da casa. Aposta muito, né? A gente vê isso aqui no Rio de Janeiro, né? A aposta na campanha da Ramagem é grande. O senhor acha que existe margem de manobra para poder avançar no pedido de cassação do Ramagem, ou mais uma vez vai cair naquela queda de braço do governo com a oposição? Olha, eu não acho que seja possível avançar em processo de cassação agora. Né? Não existe nenhuma comprovação existem todas essas, vamos dizer, trechos de inquéritos, mas não se tem ainda uma caracterização de uma ação ilegal da parte do Ramagem. Eu acho que precisa ter mais elementos. Né? Eu resisto muito, eu pessoalmente, né, resisto muito a esses processos muito rápidos, né, de cassação, porque eu acho que a gente tem que levar em conta primeiro que quem chegou na Câmara ou no Senado tem um mandato popular, né, e esse mandato popular ele tem que ser preservado até que se tenha realmente provas cabais de que houve uma ação ilegal e de que essa ação se enquadra naqueles limites do exercício do mandato. Então, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar disso. O Ramagem, ele prestou depoimento ontem na Polícia Federal, né? E, claro, ele negou tudo e jogou a responsabilidade para 2 servidores da ABIN. Mas, assim, já tem informações de que a Polícia Federal tem novos fatos, né? Novas informações, né? Que vão ainda incriminar, né? Ainda mais o ex-presidente da ABIN. Eu queria ver se o senhor, como líder do governo, né? Como da base governista, pode adiantar para a gente o que é que vem por aí. Olha, eu não sei exatamente o que está na investigação da Polícia Federal. Eu imagino, né, o que possa estar, porque, de fato, existia... Você se lembra que o Bolsonaro fala, não, eu tenho a minha BIM paralela, que eu tenho a minha investigação paralela, né? Então, eu acredito que o Ramagem fazia parte desse esquema paralelo, ainda que dentro da BIM, ele, presidente da BIM, ele, evidentemente, tratava... E se tivesse um mínimo de preservação da sua função, ele não ia fazer atividades ilegais dentro da BIM. Né? Aliás, num determinado momento lá da gravação, ele fala, olha, não vamos
colocar aí o Heleno, o general Heleno nisso, porque pode dar um maior problema, né? Então ele tem ele é um funcionário público, ele sabe alguma coisa dos limites, mas ao mesmo tempo era evidente que ele estava usando a máquina da ABIN ali para fazer atividades que eram fora do escopo, né? Então eu acho que essas coisas talvez já tenha informações na Polícia Federal mais aprofundadas sobre essas atividades, né? Mas a gente não tem conhecimento disso ainda. E a gente está recebendo algumas mensagens. O Luiz Gustavo Silva. O caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro foi arquivado sem julgamento do mérito. Então, essas gravações passam a ser consideradas como fato novo. E a Maria Aparecida Rezende faz uma pergunta, deputado, mas eu vou acrescentar. A pergunta se agora vai a prisão do Bolsonaro, mas eu queria, obviamente, você não pode dizer exatamente se sim ou não, pode dizer o que acha, mas eu queria complementar com outro aspecto. Tem se dito aí na mídia, as informações circulam aí na mídia, que o procurador-geral Paulo Gonet Branco está evitando ser muito assodado e evitaria apresentar qualquer tipo de denúncia em relação aos iniciamentos que foram feitos pela Polícia Federal, para evitar qualquer marola na eleição, ou isso ser confundido com uma ação política. A gente sabe os efeitos nefastos das intervenções do Ministério Público e da Polícia Federal em momentos eleitorais, principalmente contra o PT. Isso foi muito recorrente e tem sido recorrente em várias campanhas. Vamos lembrar desde a história do dinheiro, dos aloprados, depois, em 2018, a suposta, aquela delação Mambembe, Mequetrefe do Palocci. Então, obviamente, isso é reprovável. Mas, ao mesmo tempo, decidir não apresentar uma denúncia antes das eleições também não deixa de ser uma interferência política. Eu queria que o senhor analisasse se isso é um fato a ser levado em conta, é o que tem circulado bastante na mídia, se também não é uma interferência política do Ministério Público não apresentar uma denúncia diante de fatos ou indícios suficientes para que essa denúncia seja apresentada. Olha, eu não sei exatamente quais são todo o conjunto de provas ou de indícios que o Ministério Público tem na mão, a Procuradoria-Geral da República tem na mão. É lógico que deixar de apresentar uma denúncia ou adiar uma denúncia na véspera de uma eleição é uma decisão política e tem implicações políticas na eleição. Não tenha dúvida disso. Mas também, se você apresenta elementos que não estão devidamente consolidados e rapidamente esses elementos são derrubados, também você gera, do outro lado, um favorecimento. Você vitimiza, né? Se você não tiver uma coisa muito clara daquilo que aconteceu, uma prova muito clara, você vitimiza o outro lado. E a vitimização pode levar, né, a, inclusive, uma vitória eleitoral. Então, vamos dizer assim, se você olha de um lado é de um jeito, olha do outro é outro. Agora, nós não temos conhecimento de tudo aquilo que está na mão da Procuradoria-Geral da República. Então, pode ser que a opção dele seja uma opção cautelosa que favoreça o Ramagem, né? Mas pode ser também uma opção que evite uma denúncia fraca, né? Uma denúncia fraca que possa ser facilmente contestada e, portanto, leve a um crescimento do Ramagem, né? Então, é uma coisa que pode ter várias leituras, né? É verdade, deputado. Inclusive, a aposta aqui no Rio, do PL, de que essas pancadas que o Ramagem está levando vão fazer o bolo crescer, que ele vai crescer mais ainda. Isso, inclusive, é objeto de uma matéria que a gente vai fazer mais para frente. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco, e se não aparecer, né, deputado, novas gravações produzidas por eles próprios, né? Porque realmente é muito engraçado essa coisa, né? Lembra, assim, os momentos mais burlescos da Guerra Fria ou do stalinismo, né? Em que ninguém confiava em ninguém, isso acaba sendo realmente engraçado. Mas, deputado, vamos falar um pouco de eleição agora, municipal. Como o senhor vê o quadro em São Paulo, né, na capital, o Guilherme Boulos é uma aposta, talvez a principal, embora não seja petista, talvez seja a principal aposta
do PT para essas eleições. Eu queria que você falasse um pouco como está analisando o quadro na capital e também na Grande São Paulo, no Estado, como é que você vê, projeta o desempenho do PT e da esquerda na Olha, eu estou muito otimista aqui em São Paulo, né? Eu acho que a candidatura do Boulos ela está tendo um desempenho excepcional. Você veja, o prefeito Ricardo Nunes, ele está fazendo campanha, ele não para de fazer campanha. Até o dia 6, que foi a data limite das inaugurações, ele passou o tempo todo na rua inaugurando coisa, né? Demorou, ficou sem fazer nada durante 3 anos, né? Foi fazer no último ano, mas o que ele pôde soltar de verba, né? Iniciar obras, fazer obra, inaugurar pilha de tijolo, né? Inaugurar placa sem obra, tudo ele fez, né? E ele não conseguiu superar o Boulos. Então, até agora, quem fez campanha foi o Ricardo Nunes. O Boulos não fez campanha nenhuma, só fez articulação, só fez preparação. Daqui para frente é que começa a campanha. Sábado agora vai ter o lançamento a convenção do Boulos, né? Que vai ser uma convenção que vai sacramentar a chapa Boulos-Marta, né? 50% do eleitorado em São Paulo não sabe que o Lula apoia o Boulos. Muito menos sabe que a Marta é vice do Boulos. Então isso vai agora começar a ser dito, né? De forma mais ampla. Quando a gente tiver começar os programas eleitorais, a internet entrar com mais força aí na propaganda, quando a população mais pobre, que não está prestando atenção na eleição ainda, começar a prestar atenção, então aí eu acredito que a campanha nossa realmente vai começar, né? Segunda coisa, dentro do campo bolsonaristas, agora você tem o Ricardo Nunes, com o apoio do Bolsonaro, você tem o Pablo Marçal, que é um bolsonarista raiz, e você tem o Datena, que não é bem bolsonarista, mas que fala para o público bolsonarista, porque ele é conhecido por aquele programa policial, aquela coisa toda, que dialoga com esse público bolsonarista. Então, é um campo que está dividido, né? E que eu não duvido que esse Pablo Marçal consiga dar um pulo aí para frente. É verdade que o Flávio Bolsonaro, aliás, o Eduardo Bolsonaro soltou um Twitter dizendo que ele não é candidato do bolsonarismo, que o candidato é o Ricardo Nunes, mas vamos ver. Eu, na minha opinião, o Bolsonaro joga com duas alternativas. O Ricardo Nunes, mas pode ser que ele caia em campo para o Pablo Marçal, né? E ainda existe um movimento de tentar tirar o partido do Pablo Marçal. Mas hoje, na situação que está, tem 3 candidatos que dialogam com o eleitor bolsonarista. E no nosso lado, nós temos o Boulos e temos a Tabata, né? Então, eu acho que é uma situação favorável para nós, né? E o terceiro elemento importante é um racha dentro do grupo do Ricardo Nunes, que é a dissensão entre ele e o Milton Leite, né? O Milton Leite, que é a União Brasil, está praticamente rompido com o Ricardo Nunes. Então, isso pode levar a um problema maior ainda na campanha do Ricardo Nunes. Então, eu tô muito otimista e acho que isso vai repercutir em toda a Grande São Paulo, particularmente em alguns municípios onde a gente está disputando com candidatos fortes, como é o caso lá de São Bernardo do Campo, né, onde a gente está com o Luiz Fernando, Guarulhos, onde a gente está com o Alencar, Osasco, onde a gente tem a candidatura do Emídio, né, Carapicuíba, que o Sérgio Ribeiro é candidato, em Budas Artes, que a Rosângela é candidata, né, e Mogi das Cruzes, onde nós temos Rodrigo Valverde. Então, são cidades importantes, né, fora Diadema, que nós já temos a prefeitura, né, e Mauá, que também temos a prefeitura. Então, eu acho que a gente vai ter condições de ter um crescimento não só na capital e ganhar a capital, como ganhar outras cidades da Grande São Paulo. Deputado, já que entrou no tema de eleição, eu queria lhe ouvir em relação às apostas do PT em outras regiões, né? E aí mais especificamente o Nordeste. Quais são as principais apostas? E queria que o senhor falasse especificamente, se o senhor tiver informação, sobre o caso de Recife, que o candidato, preferencial, possivelmente, facilmente vai ser reeleito, que é o João Campos, do PSB,
mas que o PT está na disputa para ter a vice, né? Inclusive tem informações, né, divulgadas na mídia local de que isso vai depender também de uma conversa que ele tem com o presidente Lula essa semana. Eu queria saber como é que estão esses arranjos e se é possível, né, o PT emplacar o vice em Recife. Olha, nós temos 3 candidaturas fortes no Nordeste, que é em Teresina, em Fortaleza e Natal. Né? São 3 candidaturas fortes onde a gente conta com o apoio dos governadores, né? Que estão respaldando essas candidaturas, além do que com a força do próprio PT, das próprias candidaturas. Eu acho que a gente tem uma boa chance nessas 3 cidades. Né? Em Salvador, nós temos uma aliança com o MDB, né? E temos também a aliança com o João Campos, em Pernambuco. Nós estamos discutindo com o João Campos. É lógico que isso não vai ser uma condição para a gente apoiar o João Campos. A gente está pleiteando, né? Estamos discutindo a forma de ser mais forte a chapa. Né? É lógico que uma chapa PT-PSB é mais forte do que uma chapa PCdoB-PSB, né, como é a alternativa que o João Campos está colocando, ser um candidato do PSB na vice, do PCdoB na vice. Então, eu acho que vamos dizer assim, o campo democrático no Nordeste está muito mais forte, e era esperado isso, né? A gente pode falar, e eu gosto de falar dessa ideia do campo democrático, né? Porque nós não temos só as candidaturas do PT, nós temos as candidaturas do campo democrático, que muitas vezes são pessoas do PSB, do PDT, do MDB, né? Até mesmo de outros partidos mais ao centro, mas que vieram com a gente no apoio ao Lula no primeiro, no segundo turno, estão com a gente dentro do governo. Então a gente tem que entender um campo maior, o campo que não se envolveu no golpe, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né? São pessoas que prezam pela democracia, que estão enfrentando o bolsonarismo. Esse campo democrático é que a gente espera ser vitorioso no dia 6 de outubro. Deputado Carlos Almeida, mudando de assunto, como o governo está lidando com os memes sobre o ministro Fernando Haddad? Só antes do senhor responder, só lembrar aí para quem não está acompanhando, que tem circulado aí vários memes dando a ideia de que o Haddad é um cobrador de impostos ávido, que é todo o dinheiro de impostos para o país. Isso tem circulado bastante. Então, como é que o governo tem lidado com esse assunto? Olha, eu acho que quem está reclamando disso, quem está fazendo esses memes, são os bilionários, porque são eles que passaram a pagar mais imposto, né? Passaram a pagar mais imposto na taxação dos fundos, né? Fundos exclusivos, fundos no exterior, que são fundos que a maioria da classe média, que faz algum tipo de investimento diferente da poupança, são fundos que são para os bilionários. Né? Então, esses têm razão de reclamar. Agora, os mais pobres diminuiu o imposto diminuiu o imposto de renda. Nós conseguimos chegar a 2 salários mínimos de isenção do imposto de renda, que é praticamente metade daquilo que a gente quer chegar até o fim do governo, que é R$5.000 de isenção de imposto de renda. Nós fizemos uma reforma tributária muito favorável aos trabalhadores, né? Nós ampliamos a cesta básica, com a inclusão das proteínas, né? Nós criamos o sistema de cashback, onde os mais pobres vão ter em vários produtos o seu recurso do imposto de volta. Então, por exemplo, imposto sobre água, luz, gás, foi iniciativa do PT colocar no projeto de lei 100% de devolução do imposto desses produtos que são fundamentais: água, luz e energia, água, gás e energia elétrica. Então, nós estamos fazendo uma reforma tributária no Brasil, onde os mais pobres e a classe média vão pagar menos imposto. Já estão pagando menos imposto. E quem começa a pagar mais imposto é os bilionários. Então, esse meme só pode surgir de quem está incomodado com isso, né? Que são os muito ricos. Esses sim estão incomodados.
Bem, deputado, obviamente essa conversa aqui teria vários outros assuntos para a gente falar, mas temos o tempo esgotando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor, dizer que a gente está aqui sempre com as portas abertas, esperamos que o senhor participe de outros programas, principalmente nessa fase eleitoral, da campanha eleitoral que começa daqui a pouco. Então, obrigado e até a próxima. Obrigado. Estamos aí à disposição, vamos ter muita coisa para debater, que agora a campanha vai começar e vai pegar fogo. E vai ser uma campanha muito boa para nós, pode acreditar. Vamos lá. Obrigado, deputado. Bem, Fabíola e Maurício, bem, vamos falar um pouco também, rapidamente, das reportagens que vocês fizeram nessa edição. Vou começar pelo Maurício, obviamente lembrando aqui que dá umas pinceladas para chamar o pessoal para ler. O Maurício fez uma matéria interessante aí sobre vamos dizer assim, os bandidos de Cristo. É isso, Maurício? Pois é, Sérgio. Quando a gente pensa que o quadro da segurança pública ou da insegurança pública no Rio de Janeiro já está esgotado, surge um capítulo novo, né? De alguns anos para cá, o Terceiro Comando Puro, que é uma facção, né, do tráfico de drogas e outros crimes, ele se autodeclarou evangélico, a cúpula toda da facção fez uma conversão, e a partir daí uma parte da zona norte do Rio, dominada por essa facção, pelo TCP, passou a ser chamada por ordem dos bandidos de Complexo de Israel. É um conjunto de 5 favelas, 5 comunidades, e nelas, enfim, tem um processo de perseguição muito grande que se iniciou sobre os adeptos, né, de religiões de matriz africana, agora se estende também aos adeptos da religião católica, tendo inclusive se refletido nas festas juninas na zona norte do Rio, que são muito populares e que sendo esvaziadas por conta disso. A matéria conta o que aconteceu, o que é o TCP e o que é o Complexo de Israel. Bem, o Armando Morato, PGR e STF, a maioria dos brasileiros está com vocês. Cadeia já para a família rachadinha. E a Tatiana Nascimento, são os traficantes. Deus nos ajude. Ou não, né? Porque talvez Deus esteja do lado deles, Tatiana. É bom você pensar nisso. Né? Olha aí, por exemplo, quem são os escolhidos? Trump, Bolsonaro, pessoal da Polônia. Fabíola, por falar nisso em crenças e posições ideológicas, você tratou da eleição que teremos em breve para o Conselho Federal de Medicina, e acabou também tratando da situação do Conselho Federal de Medicina, que nos últimos anos também caminhou para uma posição bastante, vamos dizer assim, reacionária em relação a vários temas. Também conta um pouco para a gente da sua... Pois é, Sérgio, a eleição do novo Conselho Federal de Medicina ela vai acontecer dias 6 e 7 de agosto, e a gente está vendo uma polarização tão grande quanto a polarização na política de uma forma mais geral, né? Porque a extrema-direita está dentro do Conselho da atual gestão, né? A gente tem vários episódios que demonstram isso, inclusive o caso do aborto, né? Aquela resolução que depois o STF derrubou. Tem o tratamento à base de cannabis, que também teve uma norma, né? Limitando o tratamento. Então, várias questões polêmicas da atual gestão do Conselho. E, para manter essa hegemonia, né, eles estão jogando pesado, né, tem muito investimento por trás, muita disputa, né, poucos estados, só 2 estados não vai ter disputa, que é Alagoas e Rondônia, inclusive Rondônia é o estado do atual presidente, né, o Irã Galo, que ele é candidato único e possivelmente vai, depois de eleito, vai querer ser reconduzido ao cargo de presidente. Né, vão ser eleitos 56 conselheiros, um suplente e um titular de cada estado, mais 2 indicações, que é da Associação Brasileira de Medicina. Então, a tendência é, de fato, que a extrema-direita faça a maioria, até porque essa força política, né, ela comanda praticamente todos os conselhos regionais, com exceção de Brasília, a extrema-direita está comandando, então essa disputa está grande, né? Existe muita fake news, inclusive, sendo utilizada, né? Contra Agora, Fabíola, desculpe. Conta para a gente rapidinho assim, quais são os efeitos sobre, não só sobre o comportamento do Conselho, mas das resoluções que eles fazem para instruir os demais médicos. Quer dizer, esse domínio desse pensamento bolsonarista no Conselho Federal de Medicina tem tido que tipo de efeito na instrução para a classe médica?
Porque, na verdade, eles usam a justificativa de autonomia, né, médica, de autonomia do médico, e isso coloca em dúvida até mesmo a atuação de muitos médicos. A gente viu isso na pandemia, né, o tratamento de ivermectina, que ele deixou o governo, né, fazia toda aquela propaganda e o conselho foi omisso e disse que o médico tinha autonomia para prescrever. O mesmo acontece em relação à vacina, né, ele foi omisso quando o governo negou a vacina, e isso rebateu, inclusive, em outros tipos de vacina, como da polio, né, terminou que o conselho foi omisso o tempo todo. Então, com essa justificativa de autonomia médica, o conselho está abrindo mão, né, de orientar a classe, né, a categoria, e isso está gerando muita dúvida. A questão do aborto é uma delas também, né? Os próprios médicos, né, estão se sentindo perseguidos, né, estão com medo, né, de atuar, porque tem uma norma no Conselho Federal, que embora o STF tenha derrubado, mas isso termina gerando uma insegurança na atuação desses médicos. Bem, a gente vai falar um pouco aqui agora do que aconteceu nos Estados Unidos. No sábado, teve aquele atentado contra o Donald Trump. Ainda não está claro assim, totalmente os efeitos eleitorais desse atentado. O jovem de 20 anos foi morto na sequência de quando disparou com aquele fuzil AR-15, que é uma arma militar, mas que é basicamente uma arma é como comprar refrigerante, Coca-Cola nos Estados Unidos. Toda loja tem AR-15 e quase todo mundo tem acesso a esse tipo de armamento. Não é de hoje, por exemplo, que os democratas, e principalmente o Joe Biden, tentam proibir a venda facilitada desse fuzil, e ele não é proibido. Nós temos tido aí, na verdade, hoje o Trump fala na convenção republicana, ele já foi ungido, nomeado, escolhido, na verdade, confirmado como candidato republicano nas eleições. Espera-se um discurso numa linha assim, mais de união do país, contra o ódio, contra a violência, o que não deixa, obviamente, de ser um tanto quanto cínico, porque o Trump, como o Bolsonaro, como o Milley e como outros líderes de extrema-direita, desculpa, construíram sua carreira política e o seu discurso eleitoral, de campanha eleitoral, baseado justamente no ódio na verdade, não tratar o outro como adversário, mas como inimigo, um inimigo a ser eliminado. Então, veremos esse ponto. Há, nesse momento, também uma pressão crescente para que o Joe Biden desista da eleição. Apareceu agora o diagnóstico que ele pegou Covid. O Joe Biden tinha dito recentemente que só deixaria a campanha se fosse detectado um problema médico. Não se sabe se ter pegado Covid nessa altura do campeonato é uma desculpa suficiente, mas a especulação hoje, ao longo do dia, nos principais jornais americanos, nos principais meios de comunicação dos Estados Unidos, dão a entender de que está se aproximando o momento em que o Biden talvez desista. Isso pode acontecer neste final de semana. Há um relato, por exemplo, de que o Barack Obama, que quando se pediu lá atrás que o Biden deixasse a campanha, ele foi um dos primeiros a manifestar apoio ao Biden, mas segundo o New York Times, na verdade, segundo o Washington Post, ele teve uma reunião recente com o Biden e sugeriu ao Biden que repensasse a sua disposição de ser candidato. As pesquisas até o momento, as poucas pesquisas que foram divulgadas depois do atentado contra o Trump, não mostraram ainda nenhuma grande movimentação eleitoral. Foram 3 pesquisas e elas mantêm essa diferença entre 1 e 2 pontos percentuais de vantagem para o Trump, o que configura um empate técnico. Ele continua vencendo naqueles 6 estados que são os chamados estados decisivos, que são os estados pêndulos, que numa eleição votam a favor dos republicanos, mas na outra podem votar a favor dos democratas e vice-versa. Os democratas também têm essa dificuldade de pensar em quem poderia substituir o Biden. Obviamente, a vice-presidente Kamala Harris é sempre lembrada, mas vamos pensar na forma como os americanos votam. A Kamala é uma mulher e é a filha de imigrantes. Então, isso também dificulta a possibilidade dela
em relação a uma grande faixa do eleitorado, embora também nas pesquisas ela apareça a diferença dela para o Trump também e dela para o Biden, do Biden para o Trump e da Câmara para o Trump não seja muito diferente, também esteja nessa casa dos 1 ou 2%. Mas a dinâmica da eleitoral, obviamente, dos Estados Unidos deve mudar, principalmente porque agora, como aconteceu no caso do Bolsonaro, é difícil você atacar, é difícil você ser incisivo demais em relação a alguém que sofreu um atentado. Então, saber como os democratas vão conseguir virar um jogo numa campanha que precisa ser mais incisiva. Os democratas precisam ter uma reação nesse momento se quiserem vencer. Eles não podem deixar que o Trump vire um mártir, apesar das cenas que a gente está vendo na convenção. Há camisas e copos com o rosto do Trump ensanguentado, e para não dizer que a política americana consegue ser tão ridícula quanto a política brasileira, tem vários adeptos, apoiadores do Trump, com aquele band-aid, com aquele curativo, né? Curativo que fizeram na orelha do Trump. Aliás, eu vi uma ótima observação de uma jornalista portuguesa aqui, que diz o seguinte: isso é prova de que o sistema de saúde americano realmente não funciona, porque quem é que faz um curativo daquele tão mal feito? Aquele curativo é inacreditável, realmente só serve para fazer... Parece um fone de ouvido. Parece, mas virou uma espécie de marca, né? E a Time fez essa capa aí, ou alguém fez uma imitação da capa da Time, dizendo que ele é uma brincadeira com o homem do ano, que ele é o homem da orelha. Então, a ver ainda os efeitos dessa campanha, lembrando que o Trump já foi presidente, então, portanto, tem um julgamento prático em relação, real, concreto em relação ao que ele foi. É diferente do Bolsonaro nesse aspecto também, que aquele Bolsonaro, embora fosse um sujeito que tivesse há 30 anos no Congresso, era um completo desconhecido e ninguém sabia o que ele ia fazer no governo. É diferente do Trump, que as pessoas sabem o que aconteceu, sabem dos riscos que ele representa para a democracia. Isso vai ter um peso em relação ao atentado. E lembrando, repito, ele, o grupo dele, são os trumpistas, os republicanos, são os maiores provocadores do ódio. Isso não justifica nada, não justifica o atentado contra ele. Mas o fato é o seguinte: eles são portadores da mensagem do ódio. Então, também fica um tanto quanto esquisito agora posar de mártir, de que eu sou uma vítima pura e simples diante de um ambiente que eles mesmos intoxicam. Então, ainda há muito desdobramento pela frente desses episódios. Vai ser uma eleição, vamos dizer assim, muito tensa, muito conflituosa, que não só os Estados Unidos, mas o mundo todo olha nesse momento. Maurício, vou começar por você, depois eu passo para a Fabíola. Qual é a sua dica aí da semana para quem nos acompanhou? Sérgio, a dica da semana é ver como vai se desdobrar no Senado a questão do IVA, né, do Imposto de Valor Agregado, né, o desenvolvimento prático da regulamentação da nossa reforma tributária, e ver se o Brasil, né, enfim, o país tem uma série de problemas na sua política, né, e parece que ele insiste em não chegar à maioridade em alguns aspectos, né? E o que aconteceu na Câmara foi mais uma demonstração disso, né? Colocou vários penduricalhos. Os técnicos todos falam hoje que a alíquota máxima buscada, que é de 26,5%, já estourou com o que está dentro, e cabe ao Senado agora, nas próximas semanas, limpar, né, separar o joio do trigo para fazer com que a reforma tributária interesses setoriais e de clientela. A direita, né, a elite econômica brasileira, gosta muito de adaptar com a economia, levar a economia no cabresto, mas em momentos em que consegue até aprovar uma agenda sua, como está sendo a reforma tributária, ela parece ter uma tendência muito grande a estragar tudo, e se a reforma tributária não for, né, a regulamentação do que vai entrar no IVA, esse novo imposto, não for feito de maneira séria no Senado, a gente vai dar uma bola fora mais uma vez. Fabíola? Eu fico com as eleições dos Estados Unidos, né? A expectativa aí para esse discurso de hoje, de Trump, vai ser o primeiro depois do atentado, né? Existe a possibilidade dele já atacar, inclusive, a vice, um nome que está sendo cogitado para substituir Biden.
E também no final de semana pode sair aí alguma decisão se realmente Biden vai desistir ou não da candidatura. Eu acho que os holofotes estão para as eleições dos Estados Unidos. É isso. Como dizem aí os crentes, que não é o meu caso, que Deus se apiede das nossas almas. Fabiola, Maurício, agradeço quem nos acompanhou até agora e até o próximo fechamento. Um abraço. Tchau. Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.